quero morrer como um passarinho. Essa era a única resposta que os adultos me davam quando eu fazia alguma pergunta sobre a morte. Vô, mas por que as pessoas morrem? Vô, o que é a morte? Vô Ninico me respondia: meu filho, eu quero morrer como um passarinho. Eu pensava que o vô Ninico estava ficando louco. Que negócio é esse de morrer como um passarinho? Eu só via passarinho morrer porque batia no vidro, porque pousava no fio de energia ou porque levava uma pedrada de estilingue. Mas isso mudou. Eu cresci em Santa Bárbara do Leste, uma cidade com um pouco menos de 10 mil habitantes na época. Mais especificamente na área rural dessa cidade, em um local chamado Córrego Cachoeira Alegre. Em Santa Bárbara, eu tive a sorte de ser uma criança sem internet. A única forma que eu encontrava para aprender até então, fora da escola, era conversando com os mais velhos. Era através dessas conversas que eu fazia perguntas e aprendia. Eu fui uma criança muito curiosa, daquelas que deixam os adultos de cabelo em pé. E eu sempre perguntava sobre a morte. Mas esse assunto... Bate na madeira, menino. Falar de morte atrai ela para casa da gente. Vira essa boca para lá. A gente não podia falar sobre isso. Mas quanto mais me proibiam falar, mais eu queria saber. Eu já entendia que os meus bisavós não conviviam comigo porque haviam morrido. Mas morrer não fazia sentido. Era só deixar de existir. Então, aos 8 anos, eu encontrei a morte pela primeira vez. Era um sábado comum. Vonaí estava ótima, fazendo seus afazeres de casa, diários, cuidando da família, recebendo os filhos em casa, os netos. Uma tarde normal. Eu me despedi dela, fui para casa, e à noite eu ouvi o celular, lá de casa, tocar. A minha mãe atendeu. Então, não teve jeito mesmo? Meu Deus. Eu não consegui dormir. Fui com a minha mãe para a casa da minha avó e fui pescando aos poucos o que estava acontecendo. Eu fazia perguntas e só ouvia soluços, nada de respostas. Eu demorei a entender. E quando eu vi a palavra morte, eu pensei, então vovó Naí não volta para casa. Nada de balinhas pela manhã, nem de dar canjiquinha aos canarinhos, como ela fazia todos os dias pela manhã, nem os abraços antes de ir para a escola. Mas ela voltou, em um carro diferente, dentro de um caixão. Eu lembro que eu me aproximei. Eu toquei sua mão. E ela não acordou. Foi aí que eu chorei. Naquele dia eu ouvi, vovó foi morar com Deus. Isso foi suficiente para que eu tivesse raiva de Deus. Medo, muito medo da morte. Eu passei a interpretar a morte como a grande vilã da história. Aquela que vem para levar os nossos amores, as pessoas que nós amamos, aquelas que importam para nós. Na escola, eu aprendi que o meu irmão era diferente. Davi, meu irmão gêmeo, por um erro médico, teve uma síndrome rara. Nós não corremos juntos, não brincamos juntos como as outras crianças faziam. A gente não precisava de palavras, porque Davi não aprendeu a falar. Mas havia muito amor, muito. Na escola eu aprendi então que meu irmão era doente. Por isso ele não ia para a escola comigo. Por isso ele não brincava comigo como as outras crianças brincavam. E em casa eu aprendi que vovó Nair havia morrido porque
O coração dela estava doente. Diante de tudo isso, das diversas internações do Davi, eu ouvia algumas palavras de esperança. Eu tinha uma esperança no milagre que vinha da minha família. Eu imaginava que esse milagre seria Davi levantar, andar, falar, como eu. O doutor vai prescrever um remédio. O doutor vai cuidar. O doutor vai fazer alguma coisa. E a palavra doutor, o médico, estava sempre ligada a essa esperança de que as coisas fossem dar certo. Eu aprendi ali que eu também tinha um sonho dali em diante. Ser doutor. Para poder livrar o meu irmão das garras da morte. Para poder salvar ele e as pessoas que eu amo. Eu estudei em escolas públicas, subfinanciadas, sucateadas, mas foi a escola pública que sustentou o meu sonho. Eu sou o primeiro da minha família a entrar no ensino superior. Meus pais são agricultores, não têm diploma. Mas a escola pública sustentou esse sonho. E quando eu consegui uma bolsa para entrar na faculdade de medicina, eu tinha a intenção de ser um super-herói. Ninguém morre no meu plantão. Mas o jogo virou. No primeiro período da faculdade, no primeiro ano, eu conheci o SAD de Caratinga, Serviço de Atenção Domiciliar. Caratinga é uma cidade a 30 quilômetros de Santa Bárbara, é a cidade onde eu estudo medicina. E ali eu vi uma equipe cuidar de pessoas, não de doenças. Eu vi uma equipe cuidar de pessoas com câncer sem tratar o câncer. No SAD de Caratinga, em um primeiro momento, eu fiquei em choque. Cheguei a pensar que aquilo era um absurdo. A medicina não existe para curar? Não. Ela existe para aliviar o sofrimento humano. O foco dessa equipe é o paciente, não a doença. O SAD de Caratinga me mostrou que cuidado paliativo não é não fazer nada, não é abandonar o paciente, não é desistir dele, é aliviar o sofrimento. É aliviar a dor, seja ela física, espiritual, social, psicológica ou existencial. É qualidade de vida até o último suspiro. E eu aprendi ali que você não precisa estar morrendo para receber cuidado paliativo. Meu irmão, Davi, poderia ter recebido cuidado paliativo desde 31 de dezembro de 2001, o dia em que nascemos. No SAD, eu passei a conviver com a morte. E conviver com a morte me alertou para o agora, o hoje. Eu descobri que a morte ensina muito sobre a vida. O SAD faz parte do programa Melhor em Casa, do SUS. É 100% gratuito. Reduz gastos, porque ele tira o paciente do hospital para ser cuidado em casa. Reduz o gasto da internação. É sustentável. E ainda pode oferecer cuidado paliativo para quem precisa. Santa Bárbara do Leste, a cidade onde Davi e eu crescemos, não tem um SAD, não tem um serviço de cuidado paliativo. Isso significa que o meu irmão sentiu dores que poderiam ter sido aliviadas, mas não foram. Porque dor nesse país não é urgência médica. Nós estamos acostumados a ver o sofrimento, nós normalizamos o sofrimento. Normalizamos a dor da doença, a dor da pobreza, a dor do abandono. O SAD me mostrou que é possível superar as estatísticas de uma doença rara. O SAD me mostrou que é possível estar acamado e ser feliz, que é possível ser jovem, ter um câncer incurável e ainda ir a um show de pagode. No SAD, eu vi as pessoas se despedirem no conforto de suas casas, ao lado de seus amores, partirem desse mundo e voarem para o infinito. No SAD, eu entendi o que meu avô queria dizer com morrer como um passarinho.
Ali eu descobri que Davi não precisava de um médico que fosse um super-herói, que o impedisse de morrer. Ele precisava de uma equipe que oferecesse cuidado paliativo. Davi morreu em 2024, sem ter acesso a isso. Eu não tive tempo de me formar para ser paliativista do meu irmão. Isso me revolta, sim. Mas isso também me inspira a continuar. A OMS diz que 1 a cada 5 pessoas vão desenvolver câncer durante a vida. Isso significa que 1 a cada 5 pessoas, entre vocês que estão aqui nesse teatro, vai desenvolver câncer. E aí? Se vocês receberem cuidados paliativos a partir do diagnóstico, a vida até o fim pode ser muito melhor. Mas quem é que pode morrer como um passarinho, então, nesse país? Quem pode morrer como um passarinho no Brasil? A Organização Europeia de Cuidados Paliativos, ela preconiza 2 serviços especializados em cuidados paliativos para cada 100 mil habitantes. No Brasil, nós temos 0,11 para cada 100 mil. Isso é ainda mais grave quando nós pensamos no cuidado paliativo para além da assistência oncológica. Por quê? Pessoas com diabetes, pessoas com insuficiência cardíaca e diversas outras condições graves podem ter indicação de cuidado paliativo. Isso significa que vai ter muita gente e que vocês possivelmente conhecem alguém que está sofrendo, sentindo dor. Existem muitos Davis por aí. Eu aprendi que para mudar isso, não é preciso ser médico. Não é preciso ter um CRM. Nós, como um coletivo, como sociedade que somos, podemos contribuir de diversas formas. E o primeiro passo é conversar sobre isso. Conversar mesmo. Em casa, num jantar, na igreja, num bar. Sem medo, falar sobre a nossa finitude sem medo, reconhecer que somos finitos. Eu falo sobre o meu fim com muita tranquilidade, sobre os meus desejos, como eu quero que seja a minha despedida. A minha família, meus pais, meu namorado, eles sabem que eu tenho uma pasta com seguro, auxílio funeral, orientações. Mas Daniel, você tem 24 anos. Sim, mas todas as pessoas que vivem estão sujeitas à morte. A morte é o nosso futuro comum. Então, estimula a sua família, conversa, seja essa pessoa a encarar a morte como naturalidade, como parte do ciclo da vida. Entenda que doenças graves não necessariamente existem para serem vencidas, porque a morte faz parte do nosso caminho. Isso não é uma guerra. E se fosse, seria uma guerra impossível de se vencer. Enquanto nós brigarmos com a vida, tentando fugir da morte, nós perdemos algo que não é reembolsável, o tempo. O tempo de dizer eu te amo. O tempo de viver com orgulho de ser quem somos. Somos todos terminais. A morte não é um fracasso. Nós somos finitos por natureza. É preciso ter força, sim. É preciso ter força para cuidar. É preciso ter força para amar. É preciso ter força para lidar com o luto que é muito doloroso. A vida impõe vários desafios, mas acima de tudo, é também preciso ter força para errar as batidas do coração pela última vez e dar o último suspiro. Tudo na vida exige força, inclusive a morte. Eu temia a morte, precisei encará-la dentro da minha casa. Eu perdi a conexão física, não espiritual, com quem foi gestado comigo. E a finitude transformou o meu jeito de viver. Por isso, é urgente fortalecer os cuidados paliativos no SUS. Isso é uma questão de vida e de morte. Nós precisamos romper esse silêncio que impera quando o assunto é morte. Nós precisamos dar esse passo
para que mais pessoas tenham um final feliz. Apesar de tudo, Davi morreu como um passarinho. Em nosso desenvolvimento, eu caminhei e disse as primeiras palavras primeiro. Mas meu irmão, meu passarinho, abriu suas asas e voou para o infinito, sabendo que um dia voaremos juntos novamente. Muito obrigado.